Paz do Senhor Jesus. Estamos felizes nessa noite para mais um dia onde podemos adorar e glorificar o nome do Senhor. Então você pode aí fazer suas perguntas e os nossos pastores ali estarão respondendo as perguntas. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. Faculdade Faifa, inscrições abertas. Venha fazer o seu bacharel em teologia na nossa faculdade, com curso reconhecido pelo MEC. É isso mesmo, as inscrições estão abertas para o ano de 2017. Faculdade Faifa, www.faifa.com.br. Fone 62 3211 3077. Você sabia? O Ministério Vila Nova hoje possui mais de 90 missionários espalhados pelo mundo e todos eles são custeados pelo Ministério Vila Nova. Dentro das mais de 300 igrejas do campo, o Ministério Vila Nova possui mais de 800 obreiros espalhados pelo mundo. Sobre a manifestação do Espírito Santo, tem duas perguntas aqui. Eu vou fazer as duas perguntas numa só. Só quem fala em línguas estranhas foi batizado com o Espírito Santo? Ou seja, a manifestação das línguas estranhas é o batismo com o Espírito Santo? E a outra pergunta é: pode alguém falar em línguas estranhas se não for batizado com o Espírito Santo? Já foi até respondida essa pergunta em parte, né? De forma parcial. A igreja pentecostal, do qual nós fazemos parte, acredita que somente aquele que fala em línguas é que realmente foi batizado com o Espírito Santo. Tanto é que quando a gente tem nossos cultos aqui, os cultos frenéticos, né, os cultos que tem libertação, geralmente a gente convida as pessoas para estarem aqui e vamos orar para que o Senhor batize com o Espírito Santo e fica tentando ouvir se a pessoa solta ali uma língua estranha. Já os tradicionalistas acham que não. A pessoa, quando, no momento que ele, né, é convencido, né, pelo Espírito Santo, ele já recebe automaticamente ali o batismo no Espírito Santo. Agora, pode? Essa é uma pergunta primeira. A segunda: pode alguém que não é batizado, né? Não é essa a pergunta, pastor? Né? Falar em línguas? Isso. Sim, pode. O diabo, ele sempre imitou a Deus desde o princípio. Até hoje ele imita também. Existem até alguns movimentos aí que ensinam as pessoas a falar em línguas estranhas. Porque as línguas estranhas, na verdade, elas não têm um sistema silábico para a gente estudar elas. O nome delas já fala, elas são estranhas, né? Sobrenatural. E o inimigo, ele pode imitar as línguas. Inclusive, uns 10, 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar visitando uma igreja em Campinas, no setor Bonfim, e eu acredito que foi uma grande experiência que eu tive. E ali eu cheguei, já no final do culto, devido à distância, sentei no finalzinho daquela nave da igreja, e um rapaz começou a me mostrar algumas poesias, e o nome dele era Dácio, o poeta. Muita gente deve conhecer, inclusive, em Campinas, esse rapaz. E ele passava um pouquinho e começava a falar em línguas. E eu senti que aquelas línguas não eram línguas dos anjos. Não eram línguas, né? E depois, passado um certo tempo,
em Campinas, num congresso de jovens, esse rapaz pulava que nem um cabrito no meio ali do pessoal, ali na parte ali do estacionamento, porque quando estava construindo Campinas tinha um estacionamento, e o pastor Gilmar Santos estava pregando naquela oportunidade, inclusive quebrou até o dedo do pastor Gilmar Santos. Depois, com o tempo, fui conversar com o pastor Sebastião, que era o pastor na época, e ele me falou que aquele rapaz não era liberto. O diabo usava ele para falar em línguas, e quando algum irmão encontrava ele na rua, porque ele falava em línguas, ele não conseguia conter aquelas línguas, porque o diabo tomava conta realmente do ser dele, ele não tinha controle, e alguém quando chegava, batia a mão, ele caía no chão ali. Então pode acontecer isso até dentro das nossas igrejas, se nós não tivermos um dom que está em desuso, que quase a igreja não estão mais usando, que é o dom do discernimento de espíritos. São poucos que realmente têm esse dom. Por que Paulo afirma que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Mais uma vez, é o retrato da nossa dependência do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o nosso Deus, é o nosso Consolador, é o nosso ajudador. O Espírito Santo é a pessoa que está nos ajudando, está nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Então não existe uma vida verdadeiramente cristã sem a pessoa do Espírito. Ou você vive no Espírito ou você vive fora do Espírito. É por isso que tem várias recomendações para viver corretamente com o Espírito. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, não mintais ao Espírito, não resistis ao Espírito. Então nós somos dependentes do Espírito. É bom que a gente saiba disso. Eu sei que você deve ser uma pessoa boa, gente fina, tem posses, tem grana, tem uma conta corrente tão boa quanto não tão boa quanto a do Fabiano, mas boa. Eu sei que você deve ter títulos, você deve ter uns 3 diplomas lá na sua parede, mas você depende do Espírito Santo. Eu sei que você educa bem os seus filhos, tem uma boa pedagogia cristã, mas você depende do Espírito para criar os seus filhos. Eu sei que você é uma pessoa que lê muita Bíblia, eu sei que você já fez todos os cursos aqui do CEPEGO, tem um conhecimento colossal, mas você depende do Espírito. Eu não sou nada, eu não conheço nada fora do Espírito. Nós só somos alguma coisa no Espírito. E seria reducionista dizer que fazer alguma coisa no Espírito é só falar em línguas estranhas. Não. Porque tem muita gente que fala línguas estranhas no domingo à noite, na segunda, terça, quarta-feira, fica mentindo, traindo, roubando e enganando as pessoas. Estar no Espírito é viver plenamente no Espírito. Não é um momento de êxtase. Não é um momento onde as suas emoções afluem, não. É uma vida plena. É uma vida todos os momentos. Você está com raiva, mas o Espírito está em você. Ele não deixará você pecar. Você está numa situação de penumbra, mas o Espírito está com você. Ele vai te ajudar. Porque o Espírito, ele é para todos nós, mas ele é principalmente para os que sofrem. É para os que têm dependência dele. É para os que precisam dele. É para os que precisam ser regenerados, transformados por ele. Então o Espírito é a razão da nossa vivência. Não existe vida fora do Espírito. Então, a gente precisa dele para orar, conforme está no texto aí, viu, pastor Fabiano? Ele precisa nos ajudar. Ele precisa nos ensinar a orar. Ele precisa nos conduzir em oração. Ele precisa nos dar força para orarmos. Então, não tem como escapar. Nós dependemos dele, inclusive para a oração. Né? Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele faz coisas impressionantes que só ele pode fazer. Então, não existe um cristão sem o Espírito. Também não existe cristianismo fora do Espírito. É por isso que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já pensou? Ele geme por você. Eu vou até usar uma linguagem humana. Ele sofre por você. Ele sofre por nós. Mas quem precisa dele
Agora, se você confia nas suas coisas, seus bens, suas posses, seu intelecto, sua força, sua capacidade motora, psicoemotiva, psicossocial, psicognitiva, então você confie nessas coisas. Mas quem confia no Espírito nunca será abalado. Qual o significado da expressão não apagueis o Espírito? Essa palavra de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, Paulo está claramente exortando a igreja a que não apague aquela essência, o poder e a presença do Espírito Santo. Pela bondade de Deus, em 99, eu com a minha família fomos enviados à Grécia, Atenas, para substituir um casal de missionários e estar à frente daquele trabalho por um período. E tivemos o privilégio de trabalhar ali em Atenas, Corinto e Tessalônica também. Então, essas cidades, no primeiro século da igreja primitiva, eram cidades imponentes, cidades ricas, cidades prósperas. Corinto, por exemplo, tinha um grande canal e o comércio era muito grande também. Tessalônica era uma cidade, não obstante estar sob domínio romano, mas era uma cidade independente. Então, Paulo tinha preocupação de que, apesar dos cristãos estar ali enfrentando lutas, adversidades, problemas, naquela cidade, eles se deixassem levar pela riqueza, pela prosperidade, pela comodidade daquele lugar e simplesmente extinguissem ou apagassem o poder do Espírito Santo. Isto é, deixando de dar evidência, dar lugar à operação do Espírito Santo de Deus. Daí a recomendação: não extingais o Espírito. Isto é, não deixar que esse poder, que essa essência, que a presença, que a manifestação do Espírito Santo seja extinta do meio da igreja. Infelizmente, nós somos uma grande igreja pentecostal no Brasil, a Assembleia de Deus, com mais de 107 anos, mas em alguns lugares o Espírito de Deus, sua manifestação, seu poder, sua presença já está extinta, substituída por muitas outras coisas. Espaço Maior, o melhor lugar para o seu evento. Lugar amplo e aconchegante. Aniversários, festas de casamentos, palestras empresariais, acampamentos escolares e religiosos. Temos também um campo society com grama natural para aquele futebolzinho com os amigos. Rua Curitiba, quadra 159, chácara 4243, Jardim Guanabara 1. Contatos 981 17 88 54 ou 991 47 77 83. Estamos esperando por você. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Homens de Honra apresenta Tarde Assembleiana, dia 22 de abril às 14 horas, na nossa sede do Ministério Vila Nova. Cantoras: Flávia Campista, Miriam Mota. Preletores: Pastor Anselmo Dantas e Pastor Ângelo Galvão. Aguardamos por vocês! Você sabia? Para conquistar a pastora Simone, ao passar de bicicleta por ela, o nosso pastor Josué Gouveia comprou uma Coca-Cola e voltou para conversar com ela? E assim hoje são casados e líderes do Ministério Vila Nova. Uma pergunta que foi feita aqui anteriormente sobre a pessoa falar em línguas, mas tem uma pergunta bem específica, até porque tem uma manifestação, segundo que
que se observa em relação aos carismáticos. Eles são batizados no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo? Nós, como pesquisadores, teólogos, professores e pastores zelosos pela palavra de Deus, em assegurar aquilo que a Bíblia nos orienta, o movimento carismático ele surgiu a partir da década de 60 como uma resposta da Igreja Católica ao crescimento evangélico, principalmente à explosão pentecostal no Brasil. Então foi uma resposta da Igreja Católica à altura, com uma ala mais liberal do catolicismo romano. Para quem não sabe, eu estudei um pouquinho para ser padre, vivi lá na Igreja Católica até os 15 anos. Então, amados... É por isso que você tem cara de padre, viu? Mas agora padre salve em Jesus, né? Pastor. Então, foi uma resposta da Igreja Católica, a ala liberal, para conter a grande evasão de católicos que estavam aderindo à mensagem pentecostal. Então, o objetivo deles era despertar os católicos para a oração, e nesta oração era evidenciada então a pessoa do Espírito Santo. Eles clamaram a Deus para que fossem ou recebessem a mesma experiência dos apóstolos em Atos 2, para receber o batismo com o Espírito Santo. Agora, o objetivo a princípio era até bom, buscar a Deus em oração. Quando você busca a Deus em oração, seus pecados se tornam evidentes. Você começa a entrar num quebrantamento, a reconhecer os seus erros, os seus defeitos, como aconteceu com Isaías. O problema deles foi que eles buscavam a Deus através de Maria. Então, pedindo que Maria batizasse com o Espírito Santo os seguidores da renovação carismática. Eu, inclusive, participei um período curto lá. Então, a renovação carismática, toda a sua ênfase é dada à pessoa de Maria. Nós queremos o Espírito Santo, mas é Maria que vai nos dar. Então, e nós sabemos que quem enviou o Espírito Santo à terra foi Jesus. Ele diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, quem dá o Espírito Santo é Jesus, não é Maria. Então, quem recebe o Espírito Santo, recebe através de Jesus, tem comunhão com Deus, é batizado com ou pelo poder do Espírito Santo e tem uma nova vida com Deus. Se alguém lá recebeu alguma vez o batismo com o Espírito Santo, eu desconheço. O que há são emoções, fortes emoções, alegrias, movimentos e padres e orientadores que até ensinam e dão curso para falar em línguas estranhas. Mas vocês sabem que é apenas uma imitação mecânica e humana, não é a manifestação do Espírito Santo de Deus. A pergunta próxima aqui é o seguinte: podemos afirmar que o agir do Espírito Santo no meio da igreja atual é diferente do passado? Talvez não seja diferente, mas o Espírito Santo ele não age no meio da igreja. Não há nenhuma expressão dessa na Bíblia. Isso é um clichê nosso. O Espírito Santo age na igreja. Não é no meio da igreja, é na igreja. Ele opera na igreja, ele cura na igreja, ele transforma na igreja, ele batiza na igreja, ele dá dons à igreja. Então o Espírito Santo ele não muda a sua maneira de trabalhar. A forma como ele trabalhou no Novo Testamento, ele trabalha. O Espírito Santo do Novo Testamento, todos nós sabemos disso, né? Mas a gente às vezes precisa buscar uma repetição do que nós já sabemos. Este é um caso. Então o Espírito Santo do Novo Testamento é o mesmo Espírito Santo do século 21, onde nós estamos. A maneira do Espírito Santo trabalhar no Novo Testamento é a mesma maneira que ele trabalha na igreja no século 21. Agora, pastor Fabiano, uma coisa bem interessante é se a igreja do Novo Testamento é a mesma, né, dos dias atuais. E isso em caráter de doutrina, de conhecimento,
isso em caráter de purificação. Talvez não seja. O Espírito Santo é o mesmo. Mas nós, hoje, em pleno século XXI, nós não temos o mesmo comportamento, a mesma busca, o mesmo interesse pelo Espírito que os irmãos lá do primeiro século tinham. Por exemplo, eu até desconfio às vezes que a gente não quer muito o Espírito Santo, porque nós estamos bem e obrigado, estamos satisfeitos com a vida que temos, estamos satisfeitos com o cargo que temos na igreja, estamos satisfeitos com a nossa vida, e parece que isso nos coloca muito próximo de uma autossuficiência. A autossuficiência é perigosa porque ela indica um caminho perigoso da não dependência de Deus. Com isso, nessa tese aqui, parece que nós não queremos tanto o Espírito Santo quanto os irmãos lá no primeiro século. Por quê? O Espírito Santo ali ele era procurado principalmente pelas pessoas que sofriam, pelos pobres, pelos oprimidos. O próprio Jesus, citando Isaías, ele disse: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar as boas novas aos mansos, anunciar o ano aceitável dele aos contritos de coração, a pôr em liberdade os presos. Atos 10:38 diz que Jesus de Nazaré andou por toda parte, pregando o bem, né? E com autoridade, porque o Espírito Santo era com ele. Então a diferença não está na maneira como o Espírito Santo trabalha na igreja. A diferença está na igreja. Pode-se orar para o Espírito Santo? Olha, eu vou ter que sair agora por causa de outro compromisso. Eu até falei para o pastor Charles, que coordena o evento, e aí eu pensei que não teria essa pergunta. Essa pergunta é difícil, né? Pode-se orar ao Espírito, né? Então Jesus, ele deixa o modelo da oração que a gente deve fazer. Quando orardes, dizeis: Pai nosso que está no céu. Se Jesus estiver certo, e eu acho que ele sempre está certo, esse é o modelo. Então você ora ao Pai, você ora a Deus. Interessante que Jesus tira até esse distanciamento, Deus, né? Ele põe o Pai. Essa é a ideia da relação íntima. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado. Você tem um modelo de oração. É claro que você pode orar solicitando que o Espírito Santo te ajude, te fortaleça, te dê graça. Não há nenhum problema nisso, viu, pastor Fabiano? Nenhum problema. Por quê? O Deus a quem nós servimos, ele é um Deus trinitário, né? Ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Então, quando você ora ao Pai, você está também orando ao Filho e, consequentemente, está orando ao Espírito Santo. Mas a gente segue no modelo que Jesus nos ensinou, sempre orando ao Pai. Mas quando você intercede, quando você busca, quando você deseja, pede alguma coisa, está em relação com Deus através da oração dialogal, você está conversando com Ele, você está conversando com Deus, você está conversando também, entenda, com Jesus e com o Espírito. Então, não é errado orar ao Espírito, né? Não é errado. Talvez seja até uma maneira da gente se expressar, né? Orar ao Espírito. Agora, é claro, às vezes pessoas mais fiéis às regras, mais formalistas, de repente se escandalizem com a ideia de orar ao Espírito. Mas eu, particularmente, não vejo nenhum problema, né? Orar pedindo que o Espírito nos ajude. Eu falei na minha segunda resposta, que o Espírito Santo no Novo Testamento, ele é quem governa a igreja, quem dirige a igreja, né? Quem envia a igreja, quem consola a igreja, quem adverte a igreja. Ou seja, não há nada de errado você orar, você falar, você buscar quem dirige, quem governa, quem decreta, quem consola, quem ajuda a igreja. A outra pergunta nos diz respeito ao arrebatamento da igreja. E a pergunta diz o seguinte: qual é o papel do Espírito Santo no arrebatamento da igreja? Na verdade,
nós estamos na dispensação do Espírito, ou dispensação da graça. Já foi mencionado aqui pelos nossos colegas que o Espírito Santo operou no Velho Testamento de maneira diferente que operou no Novo Testamento. No Velho Testamento, em alguns casos específicos, em alguns líderes. No Novo Testamento operou também em vários casos, inclusive no Pentecostes, quando ele aparece ali sendo como uma promessa, né, do próprio Jesus. Ele é chamado de Consolador, Paracleto. Essa palavra Paracleto significa estar junto, ou estar junto de alguém, alguém junto de você. E a obra do Espírito Santo é justamente levar a igreja, né, preparar a igreja, porque na Trindade ele é chamado de executivo da Trindade. Ele é o representante de Jesus aqui na terra. É ele que traz a presença de Jesus no culto. É epiclesis, né? Ele traz a presença de Jesus. Muitas vezes a pessoa fala que está em Cristo, está no Espírito, é a mesma coisa, justamente porque tanto o Espírito Santo é Deus, como também Jesus é Deus. Então é ele que faz esse mover na igreja. E o papel dele no arrebatamento da igreja é justamente esse. Foi ele que ressuscitou a Cristo. Apesar de Jesus ele ter vida em si mesmo, mas quem fez a obra da ressurreição foi o próprio Espírito Santo, que ressuscitou ele ao terceiro dia. E o papel dele é esse, é ressuscitar, como já foi dito, né? E muitas vezes aqui em escatologia, em alguns debates, aqui, algumas perguntas, ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo primeiro, e ele vai transformar, né, o nosso corpo com igual ao corpo de Cristo e levá-lo então para a glória ao encontro de Jesus nos ares.